Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP, assim como foram feitos vídeos especiais para o título do São Paulo em cima do Flamengo da Copa do Brasil, o título do Fluminense campeão da Libertadores. Também tenho a honra de apresentar aqui um especial para o título do Palmeiras campeão brasileiro 2023, claro, falando de cada um dos times aí, vou fazer uma análise de como ficaram cada time na tabela após esse término do Campeonato Brasileiro 2023, eu estou falando principalmente do descenso do Santos, do Vasco que se salvou no final, da goleada do Bahia que todos achavam que seria improvável, mas o Bahia conseguiu se salvar do rebaixamento, da entregada do Botafogo, enfim, um pouco de cada coisa aí que foi importante, aí que foi significante para esse título do Palmeiras e para o descenso do Santos também, que eu acho que de todos os times foi o mais improvável, então fique aí que depois da vinheta tem muita informação sobre esse Campeonato Brasileiro 2023, ainda mesmo após o seu término. Solta a vinheta, editor! Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. Antes de seguir aqui com o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda. A sua forma de fazer isso é muito simples, é apenas deixando o seu like. Se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, também fique à vontade para comentar, interagir. Essa é a sua forma de me ajudar e muito faz o YouTube entender que meu vídeo está sendo aceito pela comunidade e assim estará me entregando a novos usuários, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Então também fique à vontade, seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vamos começar então aí o vídeo falando sobre o campeão Palmeiras. Antes de mais nada, aqui ó, palmas ao campeão Palmeiras, palmas a Abel Ferreira, palmas a esse elenco do Palmeiras que enquanto todos desacreditavam, o Palmeiras seguiu ali firme e forte acreditando e foi recompensado nesse final aí por ter acreditado. Está colhendo o que plantou, mesmo quando estava a 14 pontos, o Botafogo está colhendo aí a persistência e está mais uma vez com a taça do Campeonato Brasileiro em suas mãos, dessa vez edição 2023, um bicampeonato, coisa que não acontecia há muito tempo, a 12ª taça brasileira do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que foi campeão com 70 pontos, tendo o melhor ataque da competição, uma das melhores defesas, ali atrás apenas do Atlético Mineiro, que tem 32, e o Cruzeiro, que tem 32 também. Até é difícil de falar, mas o Cruzeiro, com uma das melhores defesas do campeonato, brigou para não cair até a penúltima rodada. O Palmeiras em casa também teve a melhor campanha do campeonato, tendo 14 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, com o melhor ataque fazendo 35 gols e 12 gols sofridos apenas, teve o melhor ataque e a melhor defesa jogando em casa. Então eu acho que antes da gente falar, o Botafogo entregou e isso e aquilo foi entregada do século, isso também, mas eu acho que tem muito mérito do Palmeiras aí, tem muita capacidade de acreditar ainda, de seguir fazendo uma boa campanha, principalmente jogando em casa, mesmo quando perdeu os jogos, não deixou de acreditar, e a primeira oportunidade que teve assumiu a liderança, e ali a gente sabe que quando o Palmeiras, um time que é um time de chegada, um time que está acostumado com a pressão de jogar jogos grandes, com a pressão de liderar um campeonato brasileiro, quando ele chega no topo da tabela fica muito difícil de tirar. Então, só me resta aqui parabenizar o Palmeiras, parabenizar o palmeirense, mais um título brasileiro, e fica a dúvida aí já sobre o Palmeiras, se acho que a principal de todas é se o Abel fica ou se o Abel vai embora, e caso ele for, quem será que vem para o Palmeiras para tentar substituir o Abel, algo que eu acho que é impossível, afinal o Abel, na minha opinião, é um dos maiores da história do Palmeiras, se não o maior. Eu ainda acho que Felipão, Vanderlei Luxemburgo e Abel ainda cabem nessa mesma prateleira, mas eu acho que se o Abel seguir no Palmeiras e seguir fazendo história, ele vai passar uma prateleira acima desses dois treinadores históricos na história do Palmeiras. Segundo colocado, então, o Grêmio, vice-campeão. Eu acho que tenho que chamar a atenção aí para Luizito Soares, que chegou no Grêmio e jogou muita bola, entregou muitos gols, inclusive no jogo de ontem foi dele os 2 gols, né, do Grêmio contra o Fluminense. Esse jogo foi 3-2 para o Grêmio, ele fez 2 gols, inclusive um de pênalti, em que ele homenageou o Louco Abreu. Então acho que esse é o primeiro ponto a falar do Grêmio. É pertinente o comentário do Renato Gaúcho quando ele fala daquele pênalti na Neoquímica Arena, quando o Yuri Alberto bota a mão escandalosamente na bola e não foi dado pênalti. Pênalti não é certeza de gol, mas caso o Grêmio tivesse esse pênalti marcado a seu favor e tivesse feito o gol,
Vamos supor aí que já que o se não existe no futebol, o se não existe pra nada na verdade, mas vamos fazer então a suposição de caso o Grêmio tivesse aquela vitória, somaria mais 2 pontos, chegaria também aos mesmos 70 pontos do Palmeiras, porém com uma vitória a mais, 2 vitórias a mais na verdade, então o Grêmio seria o campeão pelo critério de desempates, que é o primeiro aqui no Campeonato Brasileiro, afinal é um dos únicos campeonatos aí no mundo em que o critério de desempate é o número de vitórias, então o Grêmio seria campeão ali pelo número de vitórias, mas o se no futebol não existe, então Palmeiras merecidamente é o campeão brasileiro, assim como o Grêmio também merecidamente é o vice-campeão. Atlético Mineiro, terceiro colocado, eu acho que aí sim, eu acho que a briga pelo título em relação ao Atlético Mineiro, ela é muito maior do que ao Grêmio, pois o Atlético Mineiro fez a melhor campanha do segundo turno e caso tivesse feito ali uma campanha no mínimo 10, 15% melhor no primeiro turno, com certeza brigaria por título e não teria se aquela bola tivesse entrado, se fosse dado o pênalti, eu acho que o Atlético Mineiro, por muito mérito, chega aí à terceira colocação, termina o campeonato na terceira colocação. Infelizmente para o torcedor do Galo, para o Atlético Mineiro, o primeiro turno foi muito mal. Com a chegada do Felipão, ele também demorou a acertar a casa do Atlético Mineiro, mas quando acertou, seguiu aí emendando um número de vitórias aí gigantesco até a rodada de ontem, onde tomou uma goleada para o Bahia. E eu vou falar sobre esse jogo aí mais lá na frente, quando for comentar sobre o Bahia. Flamengo na quarta colocação, mais um título que o Flamengo perdeu, chegou a disputar sim, mas chegou já nessa última rodada sem chances nenhuma de título, já se a do Atlético Mineiro era pequena, do Flamengo teoricamente, praticamente na minha opinião, não existia, teria que tirar um saldo de gols aí inimaginável, então o Flamengo não brigou por esse campeonato brasileiro, na minha opinião, em nenhum momento, com exceção ali de quando venceu o Palmeiras por 3-0 e depois teve aquela rodada para ganhar do América Mineiro. Caso o Palmeiras tivesse perdido do Fortaleza, o Flamengo assumiria a liderança ali. Então acho que ao Flamengo ficou um ano de aprendizado e de muitos títulos perdidos. Botafogo, que liderou o campeonato em maior parte do ano, foi campeão, jogou como campeão durante a maior parte do campeonato. Teve uma oscilação em um momento onde não podia ter. Como diz Pepe Guardiola, um time ele ganha o campeonato nas 7 primeiras rodadas e perde nas 8 últimas rodadas. Então foi o que aconteceu com o Botafogo, uma sequência de 10 jogos sem derrota, sem vitória. Foi um time que jogou muito bem em casa, não empatava os seus jogos e acabou empatando muitos jogos na sequência. Teve o segundo turno aí de rebaixado com apenas 22 ou 23 pontos somados. Então o Botafogo aí fica só o lamento, jogou como campeão, mas acabou terminando na quinta colocação, pegando apenas uma vaga aí para pré-Libertadores. Red Bull Bragantino, na minha opinião, uma das surpresas também aí pela colocação que ficou, chegou a brigar pelo campeonato, sim, é verdade, teve até uma rodada em que se o Red Bull Bragantino vencesse e com resultados combinados terminaria na primeira colocação. O Fluminense, sétimo colocado, aí já classificado para a Libertadores devido ao título da Libertadores, chegou um momento do Campeonato Brasileiro em que já não queria mais nada com o campeonato, focou totalmente na Libertadores. Depois de um tempo também, já nessa reta final, começou a focar no campeonato Mundial, então acabou deixando de lado. Atlético Paranaense, que chega mais uma vez classificado à Sul-Americana, eu acho que poderia ter entregado mais, assim como o Internacional também, acho que são dois times que poderiam ter entregado mais para pelo menos ter pego uma vaga aí para a Libertadores. Eu acho que ao Internacional, a eliminação para o Fluminense da forma que foi, pesou muito no emocional, então eu acho que até a campanha do Internacional se justifica isso. Já do Atlético Paranaense, eu acho que foi um pouco de desleixo, um pouco de relaxo mesmo do Atlético Paranaense para não pegar nenhuma Libertadores. O Fortaleza focou muito na Copa Sul-Americana, acabou na 10ª colocação, novamente vai para a Copa Sul-Americana e acho que novamente vai chegar aí muito forte para a Copa Sul-Americana. Após ter se classificado para a final, já vinha focando na Copa Sul-Americana apenas, mas após ter chegado à final da Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza também deixou de lado o Campeonato Brasileiro e quase que isso acaba custando muito caro, mas conseguiu aí, na minha opinião, a 10ª colocação, que para o Fortaleza está de ótimo tamanho, não desmerecendo o time do Fortaleza, longe disso. Eu, como todos sabem aí, se você acompanha o canal, sabe quanto eu torci para o Fortaleza ser campeão da Copa Sul-Americana, mas eu acho que devido a ao ambiente ali, ao contexto que o Fortaleza se encontra nesse momento, eu acho que a 10ª colocação e uma classificação para a Copa Sul-Americana ficou de ótimo tamanho aí para o Fortaleza.
O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, já conseguiu antecipadamente aí um dos seus objetivos, que era se classificar para a Copa Libertadores. Na 11ª colocação aí eu acho que ficou muito bom para o São Paulo, devido à boa campanha que o São Paulo tem como mandante, já que como visitante foi ganhar apenas um jogo do Bahia na antepenúltima rodada. Então eu acho que o São Paulo tem que olhar muito para essa campanha como visitante. Afinal, apenas uma vitória para o time grande, que é o time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, que é o São Paulo. Eu acho que ficou, de certa forma, aí, vergonhoso para o São Paulo essa campanha ridícula fora de casa. Em contrapartida a isso, o São Paulo foi muito bem dentro do Morumbi, como sempre é. Inclusive, mais uma vez ganhou do Flamengo em seu estádio nesse final de campeonato, onde tivemos aí um gostinho de rivalidade, Flamengo contra Dorival Júnior. Lembrando que o Flamengo demitiu o Dorival Júnior lá no começo do ano, fez com que o Dorival ficasse fora do Mundial. O Dorival deu o seu troco, teve a chance de fazer a sua revanche e venceu os 2 jogos do Flamengo na final da Copa do Brasil. Se eu não me engano, venceu em casa e empatou no Maracanã. Então, Dorival Júnior contra Flamengo aí. Nesse ano, nessa temporada, vitória para o Dorival Júnior. Então, o São Paulo, essa 11ª colocação. Eu acho que já que, como confirmou a vaga da Libertadores através da Copa do Brasil, ficou muito bem para o São Paulo. Logo abaixo vem o Cuiabá na 12ª colocação. Aí sim, eu acho que é uma surpresa muito positiva. Todos davam o Cuiabá aí como briga pela permanência, para não cair para a segunda divisão, e o Cuiabá foi fazendo seu papel, principalmente jogando como visitante, teve uma ótima campanha, ficou na 12ª colocação, muito bem para o Cuiabá e também muito bem colocado, vai jogar uma Copa Sul-Americana. Corinthians na 13ª colocação, eu acho aí também, eu ouvi torcedores de outros times rivais dizendo que se tivesse mais 2, 3 rodadas, o Corinthians também iria junto com o Santos lá para a segunda divisão. Então, o Corinthians não vem jogando muito bem no seu estádio, não vem jogando muito bem no geral, mas mesmo no seu estádio, onde é muito forte diante da sua torcida, o Corinthians deixou a desejar nessa temporada. Muita coisa vai mudar no Corinthians, começando ali já pela parte política, né? Teremos a troca de presidente, Duílio sai, então teremos uma nova gestão aí no Corinthians. Muitos jogadores de idades mais avançadas que não renovarão o contrato, então o Corinthians vai precisar repor o seu elenco, renovar o seu elenco, então eu acho que essa 13ª colocação para o Corinthians reflete muito o relaxo que foi do Corinthians, a falta de organização, mas se tratando também de Corinthians, assim como São Paulo, eu acho que é muito pouco para um time também tradicional de São Paulo, tradicional do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na 14ª colocação, flertou a todo momento com a zona de rebaixamento, conseguiu sair, jogou já essa última rodada fora da zona de rebaixamento, conseguiu sair na penúltima rodada. Eu acho que para um time que vinha passando muito apuros na segunda divisão, não conseguia subir, subiu ano passado, teve a compra da SAF pelo Ronaldo, aí eu acho que muitos esperavam mais do Cruzeiro, eu particularmente esperava mais do Cruzeiro, esperava ali pelo menos uma classificação ali acima do 10º colocado, mas a realidade foi outra. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda pegou uma classificação para a Copa Sul-Americana, chegou ali então na última rodada já classificado com 46 pontos, então acho que a campanha do Cruzeiro ali, por não ter caído, objetivo concluído, já que subiu na temporada passada, então o primeiro objetivo era permanecer na Série A, não só permanece na Série A, como também conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Vascão, 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 o que falar do Vasco? O Vasco sempre fazendo as vascaidades que o Vasco sempre costuma fazer, conseguiu escapar ali nos últimos minutos da última rodada, conseguiu escapar do rebaixamento. Seria horrível para o Vasco mais um rebaixamento após a compra da SAF e tudo mais. Muita gente depositou muita credibilidade, muita fé no Vasco da Gama, que no começo do campeonato até chegou a liderar o campeonato, se eu não me engano. Eu acho que os únicos times que lideraram o campeonato foram o Fluminense no começo, depois Botafogo e depois Palmeiras, mas eu acho que o Vasco chegou ali a ter rodadas entre o G4, então veio aí numa decadência então até o final do campeonato, conseguiu escapar do melhor jeito Vasco de ser, jogando diante da sua torcida, no sufoco ali, muito emocionante a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco não merece mesmo é, a gestão que está tendo, a gestão de política que eu falo no caso, né? Eu acho que o Vasco merece muito mais do que isso, mas objetivo concluído também é muito pouco para um time como o Vasco da Gama, mas
é o que tem para o momento, então objetivo concluído também para o Vasco, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas olha, Vascão, não precisava de tantas emoções assim, viu? Na 16ª colocação, o Bahia, que escapou na última rodada, só eu particularmente achava muito improvável, principalmente após ter perdido para o América Mineiro. Eu falava com meu amigo aí que é torcedor do Bahia, falava para ele que infelizmente o Bahia merecia mesmo cair caso caísse, pois perder para um time já rebaixado que tomou 81 gols no campeonato, que é o América Mineiro, tinha tomado até então 80 gols. Eu achava que era muito cruel com os outros times que cairiam, afinal o Bahia teve a chance de só depender dele e acabou perdendo para o América Mineiro, mas se salvou na última rodada, contando com resultados aí com a derrota do Santos principalmente, meteu uma goleada no Atlético Mineiro que seria improvável, o Atlético Mineiro que precisava de uma goleada para brigar pelo título, para tentar chegar ao Palmeiras, tomou uma goleada por 4-1 aí pelo Bahia, que após a vitória então do Fortaleza aí só dependia de si para permanecer na Série A, então teremos Bavi na temporada seguinte, eu acho isso muito interessante, acho isso muito legal, faz muito tempo que não temos um Bahia e Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. 17ª colocação, o que falar do Santos, cara? Não tem como, o Santos foi o time que simplesmente gabaritou para cair para a segunda divisão, já vem fazendo isso já 2, 3 temporadas, inclusive quase caindo no Campeonato Paulista, então a conta uma hora chega, eu sei também que a gente vai fazer um contraponto aí, o Palmeiras que chega ao 12º título de Campeonato Brasileiro, também amargou 2 quedas para a segunda divisão, então não tem como, que a gente planta, a gente cola, o Santos vem colhendo aí corrupção, vem colhendo aí venda de jogadores que a gente não sabe para onde vai parar o dinheiro, troca de treinadores a todo momento, treinadores sem nenhuma identidade com o Santos, uma falta de respeito com a camisa do Santos, jogadores que chegam sem condições de treinamento, jogadores que fazem o que quer, então a conta chegou, estourou, o Santos vai ter que pagar essa conta aí no ano que vem na segunda divisão. E olha, não querendo zicar o Santos, mas eu acho que com esse time, com essa gestão política que o Santos está passando, não sei não se teremos aí no Santos mais um Cruzeiro aí, o Santos dificilmente vai subir para a primeira divisão na temporada seguinte. Então aí já fica aí uma projeção aí pessimista para o Santos, mas é fazendo uma projeção pelo que foi esse campeonato. Claro que depois das férias aí muita coisa pode mudar, mas acho que é esse o sentimento que fica para o santista. Na 18ª colocação, 19ª colocação e 20ª colocação, temos Goiás, Curitiba e América Mineiro. Aí eu acho que não tem muita surpresa, se confirmou os já rebaixados aí que a gente já colocava no começo do campeonato, já eles como rebaixados. Então eu acho que, com exceção do América Mineiro, que joga bem até, isso que é incrível, cara, é um time que desempenhava bons jogos, fazia bons jogos, mas terminou na lanterna da competição, então tem horas que eu acho que o futebol não faz muito sentido, não tem muita lógica, mas a campanha do América Mineiro foi a pior aí, com apenas 5 vitórias, né? Fora de casa não venceu nenhum jogo e teve a incrível marca aí de 81 gols sofridos. Já Goiás e Curitiba também não tem muito mistério, não tem muito o que falar sobre esses times. Sem mais é isso, fica aí uma análise do que foi esse Campeonato Brasileiro. Eu tinha, na verdade, muita coisa para falar, mas ficaria um vídeo muito longo, já estamos chegando aí perto de 20 minutos de vídeo. Não vou fazer uma projeção ainda para o Campeonato Brasileiro 2024, só essas pequenas observações mesmo. Então fica aí o meu muito obrigado. O projeto Campeonato Brasileiro 2023 foi um sucesso. Vamos aguardar então o Campeonato Brasileiro 2024. Do mais, meu muito obrigado, um abraço e até amanhã.